Agora existem mais minas terrestres na Ucrânia do que em quase qualquer outro lugar do mundo. Uma manchete da Vox em novembro de 2023 alertou que as minas estão entre as ameaças mais subestimadas que a Ucrânia enfrenta na guerra com a Rússia. Placas vermelhas com caveiras se espalham pela Ucrânia, alertando sobre minas terrestres na área. A Ucrânia não está segura mesmo retomando o território da Rússia. Como manobra defensiva e para danificar as tropas ucranianas em seu retorno, a Rússia tem instalado minas nos territórios ocupados para sufocar a resistência ucraniana. Minas antitanque são enterradas no solo, prontas para detonar ao detectarem o peso de um tanque ou, tragicamente, de um ônibus civil. Armadilhas com minas antipessoais projetadas para mutilar e matar são construídas em edifícios e territórios disputados. Mesmo nos locais mais improvisados, há explosivos caseiros, munições de fragmentação e artilharia não detonada espalhados pela Ucrânia. Quanto dessa paisagem? Cerca de 108 quilômetros e 61 metros quadrados, uma área aproximadamente do tamanho da Flórida, segundo a Vox. Diante de uma ameaça de mina tão massiva, a questão se torna simples. O que a Ucrânia está fazendo para lidar com as minas terrestres que estão espalhadas por todo o seu território? Existem várias respostas que exploraremos mais tarde, mas um dos métodos usados está entre os mais novos de limpeza de minas terrestres. Um pequeno grupo de ucranianos está usando uma tecnologia não convencional para a limpeza de minas, em vez de depender dos recursos mais recentes e avançados. Esses grupos retornaram às fazendas e descobriram que os tratores são ferramentas incrivelmente eficazes na guerra contra as minas terrestres russas. Em maio de 2023, o jornal britânico The Sun publicou um vídeo em seu canal do YouTube. O vídeo parece inofensivo, mesmo que um pouco estranho inicialmente. Mostra um homem acampando no que parece ser a caçamba de uma escavadeira que foi elevada do chão. Um posto de observação talvez não esteja claro pelas imagens, embora seja uma dica de que alguns ucranianos extremamente criativos encontraram uma maneira inovadora de lidar com o problema das minas terrestres em suas terras. As imagens então cortam para um enorme arado mecânico que parece arar um campo, só que as imagens não são o que parecem. Uma tomada de dentro da cabine mostra que o arado está sem operador e foi preparado para avançar em linha reta, sem intervenção humana. Há um método na loucura conforme o vídeo avança. Conhecemos um fazendeiro ucraniano que relata que um de seus tratores passou por uma mina antitanque. Apesar da mina destruir as placas protetoras e parte da mecânica, o veículo e seus ocupantes saíram ilesos. Todos estão vivos e seguros, diz o fazendeiro, e o veículo foi rapidamente restaurado para voltar ao campo minado. O incidente deu ao fazendeiro uma ideia. As imagens voltam a uma tomada frontal do suposto arado mostrado anteriormente, revelando que o veículo não é um arado. Em vez disso, um trator com uma armadura improvisada na frente vai e volta pelo campo do fazendeiro buscando minas. Uma barricada de metal sólida é construída na frente do veículo, sobre rolos, para mantê-lo em movimento. 2 peças de madeira, 4x4, são empilhadas e amarradas nas laterais, provavelmente para proteger o trator caso encontre uma mina terrestre. Por fim, a escavadeira do começo do vídeo reaparece. O homem continua controlando o trator através de um mecanismo instalado no cano da escavadeira. Ele tem uma pequena mesa e cadeira montadas, dando a ele uma visão ampla do campo enquanto coordena os movimentos e viradas do trator durante a desminagem, seguindo seu rastro. O agricultor explica que construiu essa solução anti-minas inovadora, além da descoberta inesperada de que funcionaria, pois chegou a hora de começar a semear as culturas. Seu problema era que não podia prosseguir com o trabalho devido ao risco das minas enterradas em suas terras. Os serviços de emergência estão muito ocupados, compreensivelmente, dada a situação na Ucrânia, mas seu importante trabalho também não pode esperar. Então, em vez de esperar os serviços de emergência enviarem equipamentos para desminar sua fazenda, ele usa a experiência adquirida ao observar um de seus tratores sobreviver a uma explosão antitanque para criar suas próprias soluções. Ele explica que pegaram as partes metálicas frontais de um tanque russo atingido no cruzamento, enquanto fala sobre a engenhoca única que criou. As partes metálicas formam a maior parte das defesas do trator.
O fazendeiro, antes visto no tambor da escavadeira, é mostrado no chão com controle remoto, guiando os movimentos do trator. Em resumo, o fazendeiro criou um veículo terrestre não tripulado com apenas pedaços de metal e uma impressionante engenhosidade ucraniana. A filmagem corta para outro homem que explica a escala do problema que os agricultores da Ucrânia enfrentam. Ele afirma que a área de terra a ser coberta e desminada é imensa. Levaria anos para desminar este campo específico à mão para garantir que não há minas aqui. Ele diz, antes da filmagem voltar para o trator improvisado. O trator sem fio é uma ideia muito boa, explica o homem, porque não há humano dentro. O risco de vida do mecânico é eliminado. O trator também limpa um território muito maior e mais rapidamente do que seria possível manualmente. Também é mais confiável, pelo menos em termos de se livrar de minas antitanque. Afinal, é possível perder essas minas ao procurar à mão porque elas são projetadas para serem acionadas apenas quando um peso pesado é colocado sobre elas. O trator tem peso suficiente para detonar uma mina antitanque caso encontre uma. Essa pessoa explica a real dimensão do problema. Descobrimos que ele está em Kharkiv, uma região que a Rússia vem bombardeando desde pelo menos maio de 2024, apesar das garantias do presidente russo, Vladimir Putin, de que não tem interesse em atacá-la. Naquele mês, entre 5.000 e 10.000 soldados cruzaram a fronteira entre Kharkiv e Rússia em 2 pontos-chave, segundo o The Guardian, e a região está sob cerco desde então. A chegada de mais homens russos intensifica o bombardeio de artilharia em Kharkiv. Segundo agricultores e militares em um vídeo do Sun, suas terras estão sendo repletas de minas terrestres russas. Removi cerca de 500 minas antitanque e várias antipessoal neste campo, afirmou o homem, mostrando como a Rússia está dificultando o trabalho dos agricultores ucranianos. Não subestime a importância dessa tática. Segundo a estatista, a agricultura representou 8,2% do produto interno bruto da Ucrânia em 2022, número que provavelmente diminuiu muito, com a Rússia espalhando minas terrestres pelas terras agrícolas ucranianas. O vídeo termina com imagens do trator único passando por áreas bombardeadas de Kharkiv. Edifícios destruídos relembram que, apesar da solução antiminas inovadora do agricultor, ele ainda vive em uma região sob constante ameaça de ataque russo. Ao reportar sobre o mesmo agricultor em maio de 2023, a Reuters consegue oferecer mais detalhes. Oleksandr Kristov é identificado como o gerente-geral de sua empresa agrícola. Krzysztof mora em Rakova, uma aldeia ocupada pela Rússia nos primeiros meses da guerra, antes de uma contraofensiva ucraniana empurrar as linhas de frente e permitir que ele continuasse seu trabalho. O relatório menciona o primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmyhal, que diz que o problema de Krzysztof não é único. A Rússia minou aproximadamente 30% do território ucraniano. Shmyhal afirma que a Ucrânia está se esforçando para desminar suas terras agrícolas, visando retomar seu setor agrícola, mesmo que de forma limitada, porém a magnitude da tarefa é imensa. Outros agricultores enfrentam problemas semelhantes. Em junho de 2023, The Guardian publicou um relatório sobre agricultores e sua solução singular para o problema das minas russas. Ele apontou que as terras agrícolas têm sido um alvo claro para a Rússia desde o início da guerra. Por exemplo, ele falou com um agricultor que disse que, nas semanas em que a Rússia ocupou a fazenda de laticínios Russarivka, eles abateram 2.500 cabeças de gado. A maioria morreu devido ao fogo de artilharia ou por russos usando-os como alvo de tiro. Serhiy Firobiov, vice-gerente da fazenda, diz que as vacas não abatidas foram deixadas para morrer de fome. Os agricultores tiveram que abandonar suas terras quando os russos chegaram, e Firobiov observou que algumas vacas ficaram tão famintas que começaram a comer as próprias caudas para sobreviver. Ele afirma que agora eles são como os soldados que estiveram na linha de frente. Eles ficam assustados se você apenas se aproxima deles. Quando sua fazenda foi libertada pelos soldados ucranianos, Firobiov afirma que havia carcaças de vacas por toda parte. Apesar da retirada das tropas russas, ele enfrenta o mesmo desafio de muitos agricultores ucranianos: minas em suas terras. As 230 vacas restantes da fazenda não podem pastar devido ao risco de acionar as minas presentes no local. Com tantos edifícios arruinados, é provável que a fazenda de Firobiov nunca mais seja a mesma.
Quando mencionamos que a ameaça das minas da Rússia muitas vezes é subestimada no início do vídeo, é a isso que nos referíamos. As minas terrestres apresentam risco claro para soldados, tanques e veículos ucranianos ao atacar locais fortificados. A Rússia usa essa estratégia esperada na guerra, mas ao colocar minas em terras agrícolas, pode aterrorizar civis ucranianos, mesmo após serem expulsos dos territórios tomados. A Rússia busca prejudicar a agricultura ucraniana, arriscando a vida de civis inocentes ao retornarem às suas terras. Isso levanta a questão: como a Rússia está usando minas terrestres para afetar a Ucrânia? Abordamos conceitos básicos, mas é evidente que esses ataques às terras agrícolas não são acidentais. Eles são uma tática definida que a Halo Trust afirma ser extremamente eficaz. A Halo Trust é uma instituição de caridade anti-minas terrestres que se concentra na remoção de minas e explosivos semelhantes para ajudar os países a se recuperarem após terem vivenciado conflitos armados. A Trust tem atuado ativamente na Ucrânia desde o início da operação militar especial de Putin. Mike Newton, chefe da região europeia, observou que o uso de minas terrestres pela Rússia em terrenos agrícolas é uma estratégia definida. Uma grande parte da economia da Ucrânia entrou em colapso, diz Newton, ecoando a estatística anterior sobre como a da agricultura compõe 8,2% do produto interno bruto do país. A Ucrânia, tradicionalmente um dos celeiros do mundo, teve suas principais terras agrícolas dizimadas por bombas, artilharia, projéteis e minas terrestres, segundo ele. A remoção das minas terrestres é crucial para a reconstrução da Ucrânia. A Halo Trust enfrenta uma tarefa gigantesca, com até 2 milhões desses explosivos espalhados por uma vasta área do país. Apesar de todo o árduo trabalho, a organização mal fez uma moça nesse número. Desminadores altamente treinados têm vasculhado a Ucrânia manualmente, com esse esforço levando à limpeza de apenas 19 mil minas terrestres e munições não explodidas. O foco atual é em áreas mais urbanizadas, como pátios de escolas, caminhos, conjuntos habitacionais e campos. A menção de pátios escolares deveria fazer você refletir. A Trust está removendo minas de locais destinados a crianças. A Human Rights Watch detalha o uso extensivo de minas terrestres na Ucrânia em um relatório publicado em junho de 2023. Ele observa que o Tratado de Proibição de Minas de 1997 proíbe minas antipessoal capazes de matar ou ferir pessoas, proibição que a Rússia está violando claramente. Claro, também vale a pena notar que a Rússia nunca assinou o tratado com a China, os Estados Unidos e mais de 20 outras nações também não sendo signatárias. Segundo a Human Rights Watch, desde o início da guerra, a Rússia usou ao menos 13 tipos de minas antipessoal na Ucrânia, embora a Ucrânia também tenha violado o ato. A Ucrânia está usando lançadores de foguetes para disparar minas de explosão antipessoal PFM em sua guerra com a Rússia, lutando fogo com fogo, apesar de ser signatária do Tratado de Proibição de Minas de 1997. Além disso, a Rússia está usando pelo menos 6 tipos de minas antiveículo, permitidas pelo Tratado de Proibição de Minas, bem como vários tipos de armadilhas improvisadas que geralmente são montadas em lugares que a Rússia havia fortificado antes de ser expulsa. A maioria das minas antipessoal que a Rússia usa são minas de fragmentação, o que significa que elas explodem de tal maneira que os estilhaços voam em várias direções. Algumas, incluindo a PFM-1, PMN-2 e PMN-4, são minas de explosão projetadas para ferir gravemente ou matar uma única pessoa, geralmente quando ela exerce pressão sobre a mina. Ao invés de se adaptar para lidar com a resiliência ucraniana, a Rússia tem escalado o uso de táticas cada vez mais desumanas. A chamada criatividade no uso de minas terrestres apenas destaca o desespero de Putin diante da força inabalável da Ucrânia. Em fevereiro de 2024, a National Broadcasting Company News relatou que a Rússia começou a usar um novo tipo mortal de mina antipessoal chamada POM-3 na Ucrânia. A POM-3 detona quando pressionada como uma mina tradicional e possui sensores sísmicos que reconhecem vibrações no solo. Essas vibrações podem ser causadas por soldados marchando, veículos dirigindo ou agricultores preparando a terra para o plantio.
Esses sensores sísmicos dificultam muito a localização e desarmamento das minas, pois são projetados para explodir antes mesmo do contato físico. Quando o POM-3 detecta vibrações no solo, ele dispara um explosivo do tamanho de uma lata de refrigerante para o ar. Esse explosivo libera fragmentos de metal, disparando-os para longe para atingir qualquer pessoa nas proximidades. É uma arma aterrorizante. Isso mostra até onde a Rússia está disposta a ir para ferir ucranianos em seu esforço de completar a operação militar especial de Putin. Ferir ucranianos é exatamente o que essas minas conseguiram. As minas terrestres já eram um problema na Ucrânia antes do início da operação militar especial. Entre 2014, o mesmo ano em que a Rússia anexou a Crimeia, e 2020, a Ucrânia teve 1.190 vítimas relacionadas a minas terrestres, totalizando cerca de 170 vítimas por ano. O número de vítimas civis aumentou significativamente desde o início da guerra, com 298 vítimas, sendo 22 delas crianças no período entre fevereiro de 2022 e 23 de julho. Além disso, houve 632 lesões civis, sem mencionar os muitos soldados vítimas de minas terrestres ou armadilhas improvisadas russas. A Halo Trust acredita que o número de civis mortos por minas russas na Ucrânia é muito maior do que o relatado, podendo chegar a centenas de vítimas a mais. Dados da Statista revelam detalhes sobre a ampla utilização de minas terrestres desde o começo do conflito. Sugere que o período entre abril e dezembro de 2014 viu 40 civis ucranianos mortos e outros 40 feridos por minas. Esses números cresceram significativamente em 2015, logo após a anexação da Crimeia, atingindo 123 mortos e 240 feridos. Entre 2016 e 2017, houve 122 mortes e 361 feridos por minas terrestres, um número significativo de vítimas nesses 2 anos. Os números começam a diminuir a partir de 2018 até 2022, porém a Ucrânia ainda registrou mortes por minas na casa dos 2 dígitos durante esse período. Em 2022, os números subiram novamente para 223 mortes e 374 feridos por minas terrestres. Em 2023, os números foram igualmente ruins, 116 mortes e 383 feridos. E lembre-se, segundo a Halo Trust, esses são apenas os números relatados. É provável que haja muito mais civis e soldados mortos, vítimas das armadilhas explosivas da Rússia. De repente, o trator controlado remotamente do fazendeiro parece mais uma necessidade do que uma novidade. Uma forma do fazendeiro proteger a si e seus funcionários das minas terrestres espalhadas em sua propriedade. Isso não quer dizer que veremos frotas de tratores controlados remotamente patrulhando os campos e o interior da Ucrânia em breve. Isso é impraticável e requer centenas de pessoas para demonstrar a mesma engenhosidade que Oleksandr Kristov exibiu. Além disso, é necessário um grande número de tratores e a sorte de encontrar um tanque russo destruído. Quais outras táticas a Ucrânia está adotando para enfrentar essa questão? Muitos são tecnologicamente mais avançados do que o trator blindado que Kristov criou. A operação militar de Putin marca o primeiro uso de inteligência artificial para a detecção de minas terrestres. Em abril de 2024, a Institute of Electrical and Electronics Engineers Spectrum relatou sobre uma startup chamada SafePro AI. A empresa foi convocada para testar sua nova tecnologia de drones em um campo de 25 hectares, equivalente a 62 campos de futebol americano. A tarefa era simples. A Organização das Nações Unidas espalharia entre 50 e 100 minas inertes pelo campo. A SafePro AI utilizou seus drones, equipados com software de aprendizado de máquina, para detectar o máximo possível de minas terrestres em um período de 72 horas. Os drones levaram apenas 5 horas. Ao final, mais de 15 mil imagens foram coletadas para aprimorar o treinamento do modelo de aprendizado de máquina utilizado. Mas 2 horas de programação levaram a que esse modelo processasse os dados visuais. O modelo da SafePro AI não conseguiu produzir um mapa com coordenadas exatas de cada mina terrestre suspeita. Em vez disso, ele se adaptou,
e criou um mapa destacando as localizações gerais suspeitas de cada mina. Uma solução imperfeita, mas útil para os ucranianos em seus esforços para desarmar minas ou manter as pessoas afastadas de áreas suspeitas de conter as armas. Por fim, a SafePro AI localizou com sucesso 74 minas e foi convidada pela Organização das Nações Unidas para realizar mais testes. Não é a única empresa de inteligência artificial que está usando sua tecnologia para ajudar a limpar minas terrestres na Ucrânia. Em junho de 2024, a AI Magazine noticiou que a Amazon Web Services se uniu à Halo Trust para desenvolver formas de usar inteligência artificial e aprendizado de máquina na identificação de minas na Ucrânia. A Amazon Web Services investiu 4 milhões de dólares no projeto, no qual a Halo Trust usou drones para escanear a paisagem ucraniana, adotando uma abordagem similar à da SafePro AI. Neste caso, a organização de desminagem possui uma frota de 542 drones, que coletivamente capturaram cerca de 11 terabytes de imagens de alta resolução para alimentar os modelos de aprendizado de máquina da Amazon Web Services e ajudar a detectar minas terrestres. A Halo Trust utiliza modelos da Amazon Web Services para analisar imagens de satélite e identificar edifícios danificados, o que pode indicar a presença de minas terrestres no local. Vale lembrar que essas tecnologias não são produtos finalizados. Assim como a Rússia está construindo minas terrestres com sensores sísmicos, tornando-as mais perigosas do que nunca, outras organizações também estão usando tecnologia avançada para detectar essas novas minas. Apesar disso, o uso amplo de inteligência artificial para a detecção de minas pode não ocorrer até uma fase mais avançada da guerra. E quanto às outras coisas que a Ucrânia está fazendo para encontrar as minas em seu território? Detectores de metal, sondas de minas terrestres e animais capazes de farejar explosivos ainda são os métodos mais comuns para encontrar minas. De acordo com Tim Bechtel, geofísico do Franklin and Marshall College, na Pensilvânia, ele está trabalhando com cientistas da Organização do Tratado do Atlântico Norte para desenvolver robôs autônomos detectores de metais. Esses robôs farão a detecção para que os humanos só precisem se arriscar ao desativar as minas. Bechtel diz: a mina antiveículo mais comum é a TM60, e 2M ela tem uma carcaça de metal, então é muito facilmente encontrada com um detector de metal. As minas antipessoal são muito menores, mas a maioria das minas russas ainda contém metal significativo, mesmo com invólucros de plástico. Usar detectores de metal para encontrar minas é arriscado, mesmo com robôs. E claro, 4 robôs não conseguem cobrir o vasto território em que a Rússia instalou minas na Ucrânia. Mesmo assim, é mais uma solução que se soma à pilha em constante crescimento. Outra volta aos drones. Segundo a revista Smithsonian, Igor Klimenko, um engenheiro de 17 anos, desenvolveu uma solução com drones para lidar com minas terrestres. A guerra na Ucrânia fez com que ele revisitasse um projeto antigo, resultando na criação de um drone capaz de detectar minas terrestres não explodidas e enviar suas coordenadas precisas para o usuário. O resultado foi seu detector de minas quadricóptero, um projeto desenvolvido com programadores e cientistas durante o último ano do ensino médio, que agora possui 2 patentes e 2 protótipos funcionais. Os protótipos renderam a Klimenko o Prêmio Global de Estudante Chegg.org, que vem com um prêmio de 100 mil por fazer um impacto na vida de seus colegas. O drone une a detecção tradicional de metais à tecnologia de drones. Klimenko prendeu um detector de metais na parte inferior de um quadricóptero F-5 Pro, que fica suspenso enquanto o drone voa. O drone pode ficar suspenso por até 30 minutos, viajar 5 milhas e detectar minas terrestres pelo caminho. Mais investimentos e tecnologias aprimoradas podem, com o tempo, melhorar essas limitações. Mas como está, o drone de Klimenko é mais um exemplo da engenhosidade do povo ucraniano diante da ameaça de minas da Rússia. Depois, há os monstros de desminagem. A Real Clear Defense se refere a uma série de dispositivos ocidentais enviados à Ucrânia para ajudar no combate à praga de minas em seu território. Existem aproximadamente 100 desses dispositivos, que assumem uma de 2 formas. Há uma máquina de limpeza com arado, similar à solução improvisada com trator que ara o solo para remover minas. Um exemplo é o americano 1150, que possui o mesmo chassi de um tanque Abrams e é capaz de lançar linhas explosivas 1058 até 100 metros à frente de si para limpar um caminho.
As máquinas de arado são barulhentas e grandes. O 1150 pesa mais de 70 toneladas, sendo um alvo fácil para mísseis e artilharia russa. Outro monstro de desminagem usa flails, sendo o Bisnet da Alemanha um exemplo primordial. O 1150 é construído usando um chassi de tanque Leopard. Com 44 toneladas, é mais leve que o Abrams e usa flails para chicotear o solo e detonar minas. A Ucrânia possui 56 WISNET-1s, que podem atingir velocidades de até 31 milhas por hora. Infelizmente, eles também oferecem uma solução imperfeita, pois só limpam tipicamente entre 50% e 60% das minas em uma área. No entanto, a Ucrânia ainda pode adicionar mais ferramentas ao seu arsenal de desminagem. E se tudo isso não funcionar, o país pode adotar outra abordagem. Se não pode vencê-los, junte-se a eles. A Rússia está espalhando minas pela Ucrânia para eliminar veículos e tanques, e em resposta, a Ucrânia adotou a mesma tática. Em fevereiro de 2023, David X da Forbes relatou que soldados ucranianos replantaram minas em campos previamente limpos pelos russos, criando um novo campo minado pronto para explodir quando a Rússia tentar atravessar. Isso leva a um padrão em que um veículo russo líder será atingido por uma mina que os russos acreditavam ter limpado, explodindo dramaticamente. O restante da coluna de tanques se dispersa. Alguns tentam desviar do veículo líder, outros vão para direções distintas, só para encontrar mais minas. Até mesmo uma retirada se torna mais desafiadora, pois podem haver mais minas reimplantadas atrás dos tanques após o avanço. Adicione a dispersão de mais minas nesses antigos campos pelo ar, e você tem uma combinação perigosa que já tirou a vida de centenas de soldados russos até agora. Apesar disso, essa tática só agrava o problema das minas terrestres na Ucrânia, ainda que os ucranianos saibam a localização das novas minas. Onde tudo isso nos deixa? A Rússia vê as minas terrestres, tanto antipessoal quanto antitanque, como uma forma crucial de combater os soldados ucranianos e causar estragos entre a população civil. Essa tática exigiu uma engenhosidade sem precedentes em tempos de guerra. Existem métodos mais militaristas e tecnológicos sendo desenvolvidos para eliminar essas minas. A inteligência artificial está lentamente provando ser útil na detecção, embora requeira mais desenvolvimento. Com os monstros desminadores vindos do oeste, a Ucrânia tem pelo menos algumas máquinas capazes de limpar minas mais rapidamente do que com detectores de metais manuais tradicionais. Porém, são os cidadãos comuns que estão criando suas próprias soluções mais impressionantes. Algumas dessas soluções, como os drones detectores de metais de Igor Klimenko, combinam tecnologia moderna com técnicas tradicionais de desminagem. Mesmo sem essa tecnologia, pessoas como Alexander Christoph estão encontrando formas de usar o que têm à disposição para tornar suas terras um pouco mais seguras. Sua combinação de trator, antiga armadura de tanque russo e impressionante sistema de controle remoto permite detectar e remover minas em suas terras, possibilitando o retorno do trabalho no setor agrícola, que está enfraquecido devido à invasão russa. Futuramente, talvez vejamos variações mais amplas de seu trator em uso. Por ora, queremos ouvir suas opiniões. O que você acha do trator detector de minas da Ucrânia e qual o papel que você acha que as minas terão durante e após a guerra na Ucrânia? Compartilhe suas ideias nos comentários e obrigado por assistir ao vídeo. Agora vai e confira o soldado chinês lutando pela Rússia, expõe a incompetência de Putin ou clique neste outro vídeo.